Fala galera, tudo beleza? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Sentido Voluntário. Tô muito feliz que você tá aqui assistindo a gente. Já vamos fazer o seguinte, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, já ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. E olha, vou falar para vocês, hoje tá simplesmente fenomenal. Nós vamos começar um quadro diferente que vai ser muito comum, que se chama Conhecendo um Voluntário. E gente, eu já falei pra vocês várias vezes, nos outros vídeos, no primeiro, no segundo, falando, eu vou contar minha história pra vocês, no próximo vídeo chegou o dia, vou contar minha história pra vocês, conhecendo o primeiro voluntário, eu, Felipe Damasceno. Acompanha aí. Gente, pra quem é mais próximo, pra quem me conhece, sabe onde eu tive uma experiência maravilhosa. Tentei aqui colocar um pequeno cenáriozinho assim com as coisas que eu consegui trazer. Parece pouco, mas tem bastante aqui. Dei bastante coisa de presente, coloquei um pouco aqui de coisa a caráter aqui do país onde eu tive, que se chama Ilhas Marshall, galera. Eu tive lá nas Ilhas Marshall sendo voluntário por um ano, fui lá para ser capelão e professor de Bíblia de uma escola adventista lá pro ensino médio, tá bom? Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu vou começar a introduzir para você de maneira bem rápida como que eu cheguei lá, como que surgiu. Então, a minha chegada nas Ilhas Marshall foi uma coisa muito interessante. Primeiro porque antes de eu ir, eu pesquisei no Google para saber, Marshall, onde é que fica esse lugar, o que que é? E eu descobri que era uma pequena ilha do Pacífico, muito distante, trabalhoso para chegar, fui para lá, tive um pequeno treinamento ali no Havaí com uma equipe dos professores, dos outros colegas missionários. Foi uma das semanas mais difíceis que eu enfrentei da missão, porque foi ali onde tive aquela infusão mesmo, né, na língua do idioma do inglês. Foi muito complicado, não conseguia falar muito, fiz poucas amizades assim como eu gostaria, mas conheci o grupo onde eu ia ir passar um ano, meu grupo de missionários, né, lá de Marshall. Fiz amizade com eles, um grupo sensacional, que são meus irmãos e irmãs que vão estar para sempre na minha vida. Eu cheguei em Marshall numa sexta-feira de manhã. Foi um negócio muito impressionante, porque desde a minha chegada lá foi eu estava conhecendo um lugar que eu nunca tinha presenciado na vida. Uma pequena ilha, para todos os lados onde você olhar, você viu o mar, tem uma lagoa no meio, o mar de fora, e você fala, que ilha é essa? Diferente de tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu vi um povo muito carinhoso, um povo muito receptivo, que eu nunca tinha presenciado antes. Lidei com desafios de idioma, como eu falei pra vocês. Quando eu cheguei lá na ilha, além de eu ter que lidar com inglês, lidei um pouco com o marshallês também, que é o idioma local das Ilhas Marshall. Lidei um pouco com a questão da vida na ilha. A vida na ilha é um pouco diferente, mas você se adapta àquilo. Vai um dia de cada vez, você vai lidando com aquilo. Eu tive muita dificuldade na questão de dar aulas, então era muito desafiador no início pra mim. Eu lembro que eu ia pra sala de aula, tentar dar aula com aquele idioma meio travado assim. Quando eu chegava para dar aula no 7º ano, 9º ano, 8º ano, aquelas crianças, elas riam da minha cara porque eu não sabia falar inglês. E muitas vezes terminava o dia, gente, ia pro quarto e falava assim, caramba, como que eu vou fazer com isso aqui? E aí eu começava a perguntar, tá, Deus, por que o Senhor me trouxe pra cá pra passar tanta dificuldade? Eu não conseguia dar minhas aulas, eu às vezes tinha um pouco de dificuldade de me adaptar com a vida na ilha, às vezes você queria andar pros lados e simplesmente era tudo muito perto, você não conseguia ter aquela locomoção. Isso mexeu muito comigo, isso me travou um pouco no início. E essa questão das aulas realmente me jogou no chão e me fez sofrer um pouco. A minha experiência local em Marshall foi extremamente fantástica. Porque, como eu falei pra vocês, era um lugar paradisíaco. Eu nunca tinha presenciado um lugar tão bonito na minha vida, de praias imensas, mas ao mesmo tempo com uma simplicidade muito grande. Era uma simplicidade ao lado do paraíso. Pessoas que às vezes tinham muita necessidade, que não tinham talvez o que comer todos os dias, né? Em alguns casos seria dos meus alunos da escola. Mas que quando você ia visitá-los nas casas deles, você via o quintal deles, que era simplesmente fenomenal, a vista que eles tinham. E este foi um dos primeiros pontos que eu tive que lidar. Entender que muitos dos meus alunos nasceram ali, viveram ali e nunca vão sair dali. Isso é um ponto extremamente difícil de você colocar na sua cabeça no início, porque você não consegue compreender como uma pessoa pode nascer, crescer e viver num lugar tão pequeno sem conhecer esse mundo gigantesco que a gente tem. E gente, foi lá naquele lugar que eu me ajoelhei na beira da minha cama numa manhã que eu estava muito desanimado e falei assim, Senhor, eu tô com uma vontade de ficar aqui dentro desse quarto porque eu não quero voltar para aquela sala de aula, para aquele 9º ano, 8º ano, rir da minha cara de novo. Mas eu vou para lá. Se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor operou milagres antes mesmo de eu chegar até aqui, eu vou para lá e vou lutar com isso, eu vou aceitar a tua vontade. E acho que se eu posso contar para vocês uma experiência da missão que me marcou muito, foi a diferença que eu consegui ver que eu posso fazer na vida de uma pessoa quando eu dou tudo de mim para alguém que talvez nunca pensou em doar nada para mim.
Você chega numa escola com alunos diversos. Você chega de um desconhecido, enfrentando uma nova cultura, um novo idioma, um novo lugar, uma nova adaptação. E você nunca pensa que você vai conseguir fazer tanta diferença na vida daqueles meninos e meninas daquele lugar. Em específico, um que eu vou citar aqui pra vocês, o Manu. Ele chegou pra mim e falou assim: "Ei, mister, professor?" Ele era bem grande, alto, falou assim: "Professor, eu vou sentir saudade do senhor." E esse menino nunca tinha falado nada pra mim, porque ele era muito calado. E eu abracei ele, e quando eu tinha pegado o voo, já que eu estava fazendo as escalas para chegar no Brasil, eu recebi uma mensagem dele falando assim: "Professor, o senhor falou muita coisa esse ano, e muitas vezes eu parecia estar desapercebido. Mas eu lembro de uma coisa que o senhor falou para mim no último dia. Eu posso esquecer todas as outras coisas, mas isso eu nunca vou esquecer. A decisão mais importante tem que ser buscar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Porque se a gente não fizer isso, nada vai fazer sentido." E eu li aquilo e falei: "Poxa, que legal, eu lembro disso." Ele falou assim no final: "E isso eu jamais vou esquecer." Isso é tão importante para mim que eu fiquei pensando: quem que é esse Deus que esse pastor está tanto falando? Eu gostaria de conhecê-lo mais. E ele simplesmente falou assim: "Deus te abençoe e fique com Deus, tudo de melhor." Aquilo mexeu muito comigo. Eu estava no aeroporto, eu comecei a escorrer lágrimas dos meus olhos, porque na minha mente, quando eu cheguei lá, com toda a minha impotência e incapacidade de aplicar um idioma, pensei: não vai ser capaz de fazer nada. E com as minhas limitações, Deus fez com que muitas pessoas criassem curiosidade para conhecer Deus. Levei minha bandeira, que é muito especial para mim. É uma bandeira do Brasil. Para você e para mim, coisa comum. Mas era uma bandeira onde tem o nome dos meus alunos, onde eles gostavam de andar pelos corredores, falando que um dia eles queriam vir no Brasil. A grande questão do lugar que eu fiz missão é que é um lugar tão distante, tão difícil de chegar, que eu não sei se um dia eu vou poder voltar lá para ver os meus alunos. Eu não sei. Mas uma coisa que eu sei é que eu oro muito pelos meus alunos e também oro por vocês que estão aí desse lado da câmera. E, gente, eu espero que você coloque no seu coração que nada é impossível para Deus. Você pode chegar lá. Você pode fazer diferença em lugares onde você nem imagina. O mais importante, eu costumo falar para as pessoas: acredite nos seus sonhos. Coloque o sonho no coração. Vá atrás, lute, conquiste. Não foi fácil para mim, mas eu consegui. E tem outra coisa que eu sempre costumo falar: missão não é turismo. Missão não é lugar. Missão é vida. A missão você pode fazer no lugar onde você está, porque ao seu lado, ao lado da sua porta, os seus vizinhos, o seu bairro, na sua cidade, existem pessoas que precisam da missão na vida deles. E você tem que ser essa missão, você tem que ser essa transformação. Acredite que onde você está, você é capaz de fazer transformações, aceitando os planos de Deus. Essa é a minha história, curta, não dá para contar muitas coisas, mas lembre-se, nesse lugar eu achei o meu sentido voluntário. E o objetivo aqui é sempre achar o nosso sentido voluntário.